Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6, afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 2, aprendendo com a parábola da figueira. Quarta-feira, ler com oração Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Produzir frutos para Deus. Deus esperava algum fruto de Israel, seu povo escolhido no Antigo Testamento, como Jesus bem explica na parábola da vinha, no Evangelho de Mateus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Capítulo 21, versículo 33. Esses lavradores são a liderança do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus plantou uma vinha e a entregou a esses lavradores. Eles deveriam devolvê-la a Deus com frutos. Deus quer frutos, e esses frutos, na verdade, são principalmente aquilo que Ele deseja que se produza na terra por meio do amor. Deus é amor, e o fruto da vinha também é o amor. Continuando, vejamos o que aconteceu. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mateus capítulo 21, versículos 35 ao 37. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus se encarnou. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Versículos 38 ao 41. Esses outros lavradores mencionados aqui somos nós, a igreja. Se o povo de Israel não deu os frutos que Deus queria, é chegada a nossa hora de dar os frutos para Deus. No versículo 42, o Senhor lembra os judeus de que a pedra rejeitada se tornou a principal. Essa pedra é Ele próprio, que foi rejeitado pela liderança dos judeus e se tornou a pedra fundamental, a pedra angular, a base da coluna e a pedra principal de toda a casa de Deus. O reino de Deus foi entregue no Antigo Testamento ao povo de Israel, e no fim eles falharam, rejeitando o próprio Senhor, que veio a eles como o Messias. Com essa rejeição, o Evangelho de Deus chegou a nós, os gentios. A igreja foi gerada com a morte e ressurreição de Cristo, e a partir de então, o reino de Deus foi tirado do povo de Israel e entregue à igreja. Recebemos essa transferência de reino e isso é uma enorme responsabilidade. Agora precisamos produzir os respectivos frutos e entregá-los a Deus. Esta era a condição dos judeus na época do cativeiro babilônico. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Segundo Crônicas 36, 15 e 16.
Na época do cativeiro, a maldade do povo chegou ao extremo. Eles perderam a essência original que se formara desde Abraão. Após Davi vieram vários reis, alguns bons, outros não, e o povo se perdeu. Não houve uma liderança que cuidasse da vinha, que produzisse os respectivos frutos, e no final o Senhor permitiu o exílio na Babilônia. No cativeiro eles sofreram muito e perderam a nação. Eles mesmos foram culpados por tudo isso. Em Isaías, Deus expõe o erro do povo. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Capítulo 29, versículo 13. No Novo Testamento, vemos um versículo semelhante a este de Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versículos 8 e 9. Hoje corremos o risco de cair no mesmo erro, ou seja, viver a vida da igreja como algo religioso, rotineiro, tomando a palavra que Deus nos deu como simples mandamentos de homens, aprendendo apenas para nosso próprio benefício. Por isso, querido leitor, devemos ter um coração puro e sincero diante de Deus, e assim viveremos com realidade a estrutura da vida da igreja, cheios de fé, amor e esperança. Pergunta de hoje: quais são os frutos que Deus deseja? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.